O principal, na verdade, que a gente tem que iniciar a falar é o certificado digital. Bem, era uma dúvida minha, na verdade, sobre a certificação digital. O certificado digital era o pendrive, no caso, que não é pendrive, é token, até porque não tem como colocar outra mídia, outro arquivo nesse token. Ou seja, o que era certificado, o que era token. Então é o seguinte, certificado digital, basicamente, ele é um produto intangível, e sendo um produto intangível, ele depende estar em alguma mídia. Então aqui, por exemplo, a gente tem a carteira da ordem e o token. A carteira da ordem que tem o chip, né, nela, e o token que é uma mídia mais protegida. Então o que seria ali? Confere autenticidade, documento digitalizado, ou feito em meio digital, ou seja, tudo que a gente fizer no mundo digital, a gente vai poder fazer com um certificado digital. Bem, tem essa lei, na verdade, a Lei 11.419 de 2006, que é a lei da informatização do processo digital. Essa lei ela fala para a gente um ponto importante sobre a assinatura eletrônica, que fala o seguinte, parágrafo 2º, para o disposto nesta lei, considera-se a assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário. A gente vai ter assinatura digital, baseada em certificado digital, emitido por autoridade certificadora credenciada, na forma de lei específica. Ou seja, a gente vai ter aí a necessidade de uma autoridade certificadora. Então, fazendo um paralelo aqui entre o mundo real e o mundo virtual, no mundo real a gente tem um tabelião, então a gente necessita assinar na frente do tabelião para ele reconhecer que nós somos nós. Já no mundo virtual tem a certificadora, que nesse caso aí é a CertSign, que é a principal certificadora, que tem um convênio com a OAB, e aí para reconhecer a assinatura no mundo virtual seria através de senha, no caso, que a gente vai ter a senha, que é a PIN, ou a PUC. A PUC é caso a gente perca a senha principal, após tentar 3 vezes e não conseguir sucesso, aí vai poder colocar a nossa PUC, para poder desbloquear a senha principal. Então é importante também a gente frisar aqui 4 principais características do certificado digital. A principal característica aqui, a primeira característica que a gente pode ver ali no slide como uma digital, é a autenticidade. Ou seja, através da autenticidade, a nossa digital, no caso a senha, vai garantir que a nossa assinatura, que a assinatura foi a gente que fez, que a gente que inseriu a assinatura. Ou seja, é importante que a assinatura seja pessoal, não é passada para ninguém, não pode pedir para outra pessoa peticionar, até porque isso daí seria um crime. A segunda característica principal seria a integridade, ou seja, o certificado é íntegro, não pode ser alterado. A gente tem como exemplo o peticionamento no ESAGE, que no canto direito vocês podem reparar que tem o nome de vocês ali. Então, a partir do momento em que vocês peticionam no mundo virtual, vocês não têm mais como alterar aquilo. Aquilo já aconteceu. Vocês não têm que, por exemplo, vocês peticionaram depois do prazo, depois da meia-noite, e depois querer voltar atrás. Não, isso daí é íntegro. Então, a característica também é certificado digital. O não repúdio também, ou seja, negar que foram vocês que peticionaram, negar que foram vocês que realizaram aquele ato no mundo virtual. E, por último, a validade jurídica. Por exemplo, tudo que vale no mundo real vai valer no mundo virtual. Por exemplo, vocês compram um apartamento, por exemplo, pode comprar apartamento, por exemplo, com um certificado digital, que é uma alternativa. Além, não é simplesmente para peticionar o certificado digital, serve para diversas outras coisas no mundo virtual. Essa compra, num leilão, por exemplo, vai ter validade jurídica. Vocês vão ter que seguir os parâmetros, a norma, a lei, para cancelar isso, por exemplo. Se não querem mais comprar, desistiram de comprar o apartamento. Não, vai ter que seguir tudo certinho. Então, tem validade jurídica aí. Então, assim, com relação a valores. Com relação a valores, o certificado digital, que está representado pela nuvem, não sumiu? Custa R$ 130 e tem validade de 3 anos. A carteira da OAB, você já tem que ter a carteira da OAB, então é uma coisa normal, não precisa comprar mais. Então, o que eu coloquei ali que não tem validade, porque a partir do momento em que a validade expira no certificado de vocês
Vocês não vão precisar comprar ou um token ou uma carteira nova, por exemplo. Ali a gente tem que a carteira vai necessitar de uma leitora de cartão. A leitora custa em média R$90. Pode variar para mais ou para menos, mas em média R$90. Aí vocês podem encontrar leitoras mais baratas, só que é muito importante frisar que ela tem que ser homologada pelo tribunal. Não adianta de nada vocês comprarem uma leitora ali na Trajano por R$30, R$20, se não é homologada pelo tribunal, e aí vai ter um erro propagado. Vocês podem ter um problema na carteira, podem ter um problema na leitora, depois não vão conseguir peticionar, vai ter um problema e vão reclamar daí com o pessoal da OAB aqui, com o Maicon, no caso, que atende aqui o pessoal da inclusão digital, justamente. Aqui eu coloquei outro exemplo, por exemplo, um outro token da CertSign, tem um valor de R$225. É um pouco mais caro, mas há advogados também que compram esse token. Então, os valores em média são isso aí. Futuramente, segundo informações quentes agora, vai poder comprar, atenção, mas é futuramente, não agora, que é uns 50 dias, 2 meses aí, vai poder comprar só o certificado, por exemplo, para colocar, por exemplo, no celular, no iPad. Então, vai ter um mundo, algo físico para ficar esse intangível, entende? Então, isso para futuramente, mas por enquanto temos essas opções aí. Fazendo um comparativo agora do pessoal, dos advogados de Santa Catarina que tem o token ou carteira da ordem, apenas 9,3% no momento possuem a carteira da ordem, e do token 90%, 0,4% o token Aladdin, que é aquele token que eu mostrei anteriormente, que é o token de R$200 e poucos, ou seja, tem uma porcentagem ainda que opta por um token da própria CertSign. E aí é interessante, para quem ainda não escolheu, mostrar um comparativo entre os pontos positivos e os pontos negativos de cada dos principais produtos aqui. Então, a carteira, obviamente, é mais prática, mais cômoda, que a gente pode deixar sempre na carteira ela e usar como documento, por exemplo, só que, infelizmente, ela vai necessitar de uma leitora. Então, sempre que a gente peticionar, a gente vai depender de uma leitora. Obviamente que em todas as salas da OAB tem a leitora de cartão, só que se tiver em outro local já não vai poder utilizar. E outro problema é o chip exposto. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, tinha muita reclamação com relação à carteira em si. Por esse chip, ele descolava facilmente, descolava muito lá. Então, o pessoal lá optou por simplesmente token. O pessoal da OAB do Rio de Janeiro optou pelo token e sempre falando para os advogados que tem que optar pelo token. Aqui em Santa Catarina, não há isso. Aqui em Santa Catarina, idêntica, as reclamações tanto para carteira quanto para token são as mesmas, a porcentagem é igual. E o token, a mídia é mais protegida, não necessita de leitora, e o único ponto negativo é que necessitaria da compra do token, só que, enfim, custa menos de R$40. Então, quem não escolheu, a gente não vai falar qual que tem que escolher, se tem que escolher o token ou a carteira, mas, enfim, tomem suas conclusões aí, escolham o que melhor lhes convier. Procedimento, agora, para quem ainda não comprou o token, não comprou o certificado, o primeiro ponto, comprar um certificado. Certificado consegue no site acoab.com.br. O segundo ponto, daí vocês têm que comprar o token, ou se não preferir pelo token, se não optar pelo token, ter a carteira em mãos. É interessante frisar que se for a carteira anterior a 2011, a junho de 2011, ela não tem o chip, então só pode ser a partir de 2011, mas como a maioria de vocês provavelmente só tem a carteira com o chip, então não vão precisar comprar uma nova carteira. E aí, tendo o certificado e o token ou a carteira, vocês vão poder entrar no site identidadedigital.com.br e lá fazer o agendamento perante a certificadora, e lá pegar a assinatura de vocês e poder utilizar e começar a peticionar normalmente. Bem, com relação à instalação, vou ser bem breve aqui, porque instalação depende de cada token, depende da leitora que você comprar, depende do cartão, da carteira que você... da leitora, do token que você escolher. Então, basicamente, tem a diferença para o Windows e para Mac. Para Mac é um pouco mais complicado, para Mac, quem não conseguir... Quem tem um Mac aqui? 2 pessoas?
3, 4, 5, tá, 5. Então, no final, eu vou deixar meu telefone, meu contato, porque vocês vão precisar de ajuda, porque é bem difícil fazer a instalação para o Mac. Mas é possível. Se vocês ligam para a CertSign, eles vão falar que não é possível, eles vão falar que não, a versão de vocês não funciona, não vai dar certo. Falam isso, né? Então, para mim também fala a mesma coisa, só que eu peticiono no Mac. Então, é possível. Não, tudo vai dar certo. E daí também a instalação para Windows, é só instalar todas as, tanto para cartão, para o token, os drivers, todos os drivers que são necessários, e a partir daí vocês vão conseguir peticionar normalmente, e não só peticionar, como eu já falei, como fazer todas as atividades jurídicas que tiver no mundo virtual, inclusive a compra de um apartamento, até porque não. Dicas aqui básicas, aí, número de certificado máximo não há, ou seja, isso é uma dúvida que o pessoal tem, se posso ter só um certificado, posso ter 2, posso ter 3, não há número máximo. Obviamente que é um pouco estranho se começa a querer 5 certificados, 6, porque, enfim, parece que não é a pessoa que quer o certificado para ela e sim passar para os advogados, né? Então, eu sou contra isso daí, pessoalmente, eu acho que cada um tem que peticionar com o seu cartão, com o seu token, com a sua senha, tanto é que é intransferível, isso daí é o ponto básico, e que eu falei anteriormente ali nos 4 principais pontos do certificado, da certificação digital. Não repassem para ninguém, guardem o PIN, que é a senha, e o PUC. E contatos da inclusão digital, vocês falam com o Maicon. Tem também o plantão, das 8 às 11 horas da noite. E o contato da CertSign. No fim da apresentação, eu vou passar meu contato, que daí vocês podem realmente me ligar e enviar o e-mail, que eu auxilio vocês aí a peticionar no Mac. Mais uma vez, como a Amanda falou no começo, não é nenhuma propaganda de nenhum programa aqui que a gente colocar. Ninguém está pagando para a gente nada, infelizmente. Mas são dicas que a gente acha que são interessantes, que vocês podem aproveitar já agora, no começo. E vamos falar basicamente sobre 3 tópicos aí. Site para cálculo judicial, quando sai alguma sentença, por exemplo, ou quando tem uma execução e tem, sei lá, 1, 2 anos de atraso, como é que vocês podem fazer isso? Sites para gestão de escritórios, daqui a pouco o Gui vai falar isso aí, não vai? Daqui a alguns minutos aí. Então ele vai falar mais profundamente, a gente vai apresentar aqui basicamente alguns sites para gestão de escritório e sites específicos para PDF, para trabalhar com PDF. Como a colega falou ali, o próprio Word, ali em cima, o próprio Word já tem essa opção, mas muitas vezes um cliente manda uma imagem, por exemplo, para o celular, infelizmente, alguns mandam, e a gente tem que passar isso para PDF. Daí, como fazer isso, que sites pode fazer isso. Então, vou mostrar aqui para vocês um geral. Assim. Primeiro, para um site para cálculo judicial. Começar aqui por site do TJSC. Esse site é para cálculos bem simples, na verdade, bem básicos. É o site da Corregedoria do TJSC. Quando sai uma sentença, em que, principalmente de Santa Catarina, que usa o índice do INPC, que é o índice da Corregedoria do TJ. Então, esse site ele vai fazer simplesmente, no primeiro campo ali, vocês vão ter o valor que vocês vão ter que entrar. No caso, por exemplo, aqui está R$50. Vocês vão colocar a data de início, a data de fim, que até quando que vocês querem que faça o cálculo dessa atualização monetária, no caso. No segundo ali, os juros moratórios, somente os juros moratórios de mora, e dessa opção também. Enfim, antes do Código Civil de 2002, ou depois do Código Civil de 2002, que incide a taxa Selic 1% ali. Os honorários advocatícios também, vocês vão colocar ali para o cálculo. No quarto campo, daí a multa, se couber ou não. E, por último, a forma que vocês querem que seja visualizado esse cálculo. Enfim, ele dá essa tela, vocês podem dar um print nessa tela e anexar ao processo de vocês já atualizado com juros e correção monetária, apenas. Esse é o site oficial do TJ que leva o índice do INPC. Há outros sites, como, por exemplo, o Dr. Calc, que muitos conhecem como Dr. Calc, EasyCalc também, são vários nomes que se tornou esse nome aí, o Dr. Calc. Então, ele é um site um pouco mais completo, que vocês podem utilizar. Ele vai ter a data de atualização, índices, vocês podem utilizar vários índices, não só do INPC, como em diversos tribunais do Brasil, como o IPCA, enfim, diversos índices.
Vocês vão poder colocar também juros compensatórios, além dos moratórios. Então, se couber, dependendo do caso a caso, né, a gente não está aqui para falar, porque não há só uma situação, tem N situações que vocês vão depender, em cada situação, colocar uma informação diferente. Então, se couber juros compensatórios, pode colocar. Nesse caso aí, para ficar parecido com o exemplo anterior, a gente colocou como 0% de juros compensatórios, obviamente. Coloca multa se couber, honorários ali no exemplo coloquei 10% como padrão. E a grande diferença desse site é que você pode incluir em forma número limitado de diversas dívidas, aí, diversos valores, vocês podem colocar aí, enquanto o site do TJ tem que entrar um por um, além desse site ter diversos índices. Então aí tem o resultado final. O resultado final fica alguns centavos diferentes do site do TJ, e se vocês compararem para os diversos sites, sempre eles vão ter um resultado um pouco diferente do outro. Então, é questão de centavos, na verdade, pessoal, aqui não está utilizando serviço de contador, obviamente, são cálculos bem simples que a gente faz do dia a dia, que é para anexar na petição, no fim. Então, esse site é o Dr. Cal, aqui no caso, é um site gratuito, não paga nada para utilizá-lo. Além, eu coloquei ali também, a gente colocou o Cálculo Exato também, que é um site que a Amanda indicou. Indicação de um próprio contador, tá? Do TRT. Ele diz que é muito bom para fazer cálculo trabalhista. Eu, pessoalmente, achei um pouco mais complexo de usar. Eu preferi o Sr. Cal, que de repente, porque eu tenha mais intimidade com o site. E também tem o site da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que é um site que também tem como colocar diversos cálculos, não só um valor, como no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, são 4 principais opções para vocês de sites para cálculo judicial, que são gratuitos. Tem diversas outras, tem outras que são pagas, que paga R$100 por mês, R$50 por mês. Enfim, não foi o objetivo aqui, era mais trazer coisas gratuitas, realmente. Site de gestão de escritório. Pessoal, tem diversos sites de gestão de escritório. Um site em específico é um site que tem 3 anos gratuito para jovem advogado, que é muito interessante para a gente, que é o Promad. Esse site, infelizmente, eles me deletaram, porque depois de 6 meses, porque eles falaram que eu tinha que mostrar, então é um aviso para vocês, mostrar a carteira do jovem advogado, que você ainda é jovem advogado. Eu acabei não indo atrás e mudei de site, comecei a pagar um valor por mês, para pensar se eu volto ou não. Então, o importante e o legal desses sites aí de gestão de escritório é que eles não têm só a gestão de clientes, que é muito importante. Então, quando algum cliente vai lá conversar com vocês, vocês já podem gravar todas as informações do cliente ali, que, enfim, não vou entrar aqui no mérito. Separar por casos, separar por valores também. Tem agenda, vocês podem colocar a agenda de vocês, esses sites. Enfim, vocês podem colocar o ambiente todo do escritório de vocês dentro desses sites aí, entende? E tem uma função interessante que creio eu que vai ser falado, o timesheet, que é para precificar quanto tempo você fica gastando tempo fazendo uma petição, etc. e tal. Muitos sites têm essa opção também, é interessante, eu acredito. Então tem diversos valores, pessoal, todos têm períodos gratuitos, varia de 3 dias, 7 dias até 2 anos, como eu já mencionei anteriormente. Não vamos falar para vocês pegarem um ou outro, vocês podem avaliar por vocês mesmos, e também tem diversos outros no Google, enfim, que vocês podem acessar. Por último, sites específicos para PDF. Aqui a gente colocou só esse site aí, I Love PDF. É um site que ele mescla tudo, não só combina todos os PDFs, transforma imagem em PDF, transforma Word em PDF. Separa PDFs, porque daí tu vai procurar no Google, tem um site chamado Split PDF, que é separa PDF. Merge PDF, junta PDF, tem um site específico para cada função. E esse site tem todas as funções juntas aí, então é um site que a gente utiliza e, enfim, é interessante compartilhar o que é bom. Então, como esse site é bom, é gratuito também, é importante. Então, está aí como dica para vocês no dia a dia utilizarem também. Não precisa baixar nenhum programa, nenhum arquivo, então, enfim,
é um site interessante para adicionar aí ao dia a dia dos colegas.